Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo quarto domingo, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do historiador, pesquisador Luciano Clay Filho,
o biógrafo de Bezerra de Menezes, é aquele que escreveu a melhor e maior biografia de Bezerra até hoje. Para mim, a biografia definitiva, né? Esta obra portentosa, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Tá? E Luciano vem conversar aqui conosco sobre sua pesquisa, né? Trazendo fatos que às vezes não está nem na obra também, né? Porque um bate-papo, não é? A gente traz outros elementos dos bastidores, por exemplo, da pesquisa, né? Então, um programa sem igual, uma oportunidade de ter aqui, né, livremente a falar. É um grande pesquisador, estudioso da obra de Bezerra, né? Pessoal, mas não temos apenas esse programa, já. São 8 programas, agora somente nos fins de semana, tá? 4 programas no sábado e 4 no domingo. A cada sábado, um programa, um convidado diferente. A cada domingo, um programa, um convidado diferente, né? Então, são 4 convidados no mês aos sábados e 4 convidados no mês aos domingos, já. No sábado, temos com Charles Kemp o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, no primeiro sábado. No segundo sábado, com César Perry de Carvalho, Memórias e Reflexões, né? Memórias notáveis do movimento espírita brasileiro. No terceiro sábado, CSA e Fontes Primárias, com Carlos Chet Bastos, ícone da pesquisa espírita no Brasil, com documentos dos pródromos do espiritismo em França. E no quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, o programa Chico Xavier, o Apóstolo da Mediunidade. Então, esses são os 4 programas aos sábados. Nos domingos, no primeiro domingo, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, conversando aqui conosco. No segundo domingo, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, programa sobre a vida e a obra de Herculano Pires, com a filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires, conversando aqui conosco. No terceiro domingo, o programa Resenha Literária, somente sobre livros, com Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita. E no quarto domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay, para isso que estamos aqui hoje. Tá? Mas haverão meses que tem ou o quinto sábado ou o quinto domingo. Aí a gente vai convidar, né, um querido amigo, né, que não está nessa seleção aí, né? Então, um programa avulso. Toda vez que houver no mês o quinto sábado ou o quinto domingo, teremos um convidado especial aqui, tá bom? E junho promete, né? Teremos 2 convidados aqui. No quinto sábado, teremos aqui João Vendrano e Donha conversando aqui sobre um assunto importantíssimo na área da pesquisa. E também no quinto domingo de junho, a gente vai ter o quinto sábado e o quinto domingo. A pesquisadora Lúcia Loureiro, trazendo aqui uma pesquisa imensa sobre Luiz Olímpio Teles de Menezes, o Grupo Familiar do Espiritismo, o Eco da Além Túmulo. Não percam, né? Ok? Vamos elevar o pensamento a Deus agora, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade de conversarmos com Luciano Clay sobre mais um aspecto da sua pesquisa imensa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra de Menezes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Sem mais delongas, já colocando aqui com vocês o querido Luciano Clay. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui com mais um programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, na companhia de Luciano Clay Filho, essa alma nobre, boníssima, elevadíssima, etc, etc, etc. Luciano Clay, boa noite, tudo bom, meu amigo? Meu querido, dando os devidos descontos, né?
fruto de um coração equivocado nesse aspecto, mas afetuoso. É uma alegria, querido, retomarmos aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, agora mensal, sobre a vida do nosso amado Bezerra de Menezes. E ambiente é novo aí que o senhor se encontra aí, Luciano? Eu até peço a compreensão dos que estão nos ouvindo, nós estamos em fase aqui de adaptação no espaço, que agora é o nosso Centro de Memória Viana de Carvalho, onde está sendo aqui alocado todo o acervo, material que nós temos, coisas que vão ser expostas aqui ao público e também, e especialmente, documentos audiovisuais, palestras antigas, conferências, coisas desde 1924. Para você ter uma ideia, que nós temos vídeos com o Ivon Costa, nós estamos remasterizando, trabalhando para disponibilizar para o público espírita. Luciano Klein, me diga uma coisa, Luciano. Você, por acaso, é armamentista? Né? Porque, pessoal, eu entrei aqui para gravar com o Luciano, eu tomei um susto, né? Você pode mostrar sua arma? Você estava com a arma em punho aí, Luciano Klein? Que susto, viu? É um susto que eu sou pacifista, né? O doutor Bezerra também usava esse instrumento, mas porque fazia parte lá da indumentária dele na época, como representante da Câmara dos Vereadores e também, né, como segundo-tenente cirurgião. Que é essa espada aqui, que faz parte do nosso acervo, só que ela não é do doutor Bezerra, né? Ela está velhinha, é a espada que foi do Viana de Carvalho. Quando Viana desencarnou, ele deixou essa espada para o sobrinho dele, que foi quem nos presenteou. Hoje ele está quase já aí beirando os 100 anos, meu querido amigo Coronel Leônidas de Carvalho, sobrinho de Viana de Carvalho, que foi quem gentilmente nos doou para o Centro de Memória Viana de Carvalho esta espada, que pertenceu a seu tio, e por herança ele foi o único militar da família, depois de Viana. Gentilmente ele nos cedeu essa peça que faz parte aqui do acervo do nosso Vianinha. Repetimos, a maior e uma das mais importantes expressões na divulgação pela oratória e pela vivência dos postulados espíritas do espiritismo no nosso Brasil. Luciano, que acervo maravilhoso e que objeto histórico, né? Essa espada tem um valor histórico imenso, né? Agora, não só o acervo, né, material. Luciano, eu queria dar parabéns. Eu tenho assistido às entrevistas do canal, pessoal, do Centro de Memória Venâncio Carvalho. Luciano, eu vi a entrevista, fiquei emocionado com a Sandra Borba. Sandra, os anos passam, mas ela com aquela categoria, simplicidade, amorosidade, né? E também a entrevista importantíssima. Quem quer saber de um caso de cura com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, vejam o programa, a última entrevista do canal com César Reis, né? Luciano, fale aí dessas entrevistas, deve ser um prazer imenso para você, não é? Demais, querido. É um projeto que nós temos, faz parte do acervo, da divulgação do nosso Centro de Memória. Nós estamos divulgando muitas palestras antigas, palestras retrôs no canal, dentro do canal do CEMEVIC. Até convidamos as pessoas, aproveitando o ensejo aí, para que se inscrevam, porque, de certa forma, ficam sendo informadas a respeito de documentos fantásticos, audiovisuais, que nós vamos disponibilizar, já estamos disponibilizando palestras antigas de Divaldo Franco, de Newton Boechat, de Raul Teixeira, de Jacó Osman Neto, este último grande orador espírita, lamentavelmente esquecido do movimento espírita, palestras, evidentemente, no caso dele, em áudio, porque não há vídeos gravados. E nós estamos com um programa, que é esse a que você se refere, em que entrevistamos a nossa queridíssima, quase vizinha, ela é pernambucana, você sabe, né? A nossa querida Sandra Borba. E a Sandra, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.
E realmente essa pessoa é incrível, com a jovialidade costumeira, ela nos deu uma entrevista e ficam aí como registro de companheiros que têm toda uma estrada percorrida na divulgação e na vivência do Espiritismo. É o programa que nós estamos divulgando com uma certa regularidade. Já saíram entrevistas com Severino Celestino, com Marcel Mariano, com a Sandra Borba. E na última sexta-feira nós divulgamos uma entrevista com o queridíssimo Coronel César Reis, grande trabalhador do movimento espírita, que realmente, como você lembrou, existe um caso impressionante testemunhado por ele, à frente do Chico Xavier, uma cirurgia mediúnica que tem a interferência do Dr. Bezerra de Menezes em um amigo seu, inclusive o General Xavier. É bem interessante, vale a pena. E esse programa ele tem por título Prazer em Conhecê-lo. Pois é. A ideia é exatamente, Bruno, esse trabalho é feito por mim, por uma companheira daqui do Ceará, um grande trabalhador espírita, Eugênia Canto, as pessoas possam ter, sobretudo no futuro, quando esses companheiros retornarem ao mundo espiritual, espero ainda que permaneçam conosco muitos, muitos anos, um pouco da trajetória dos mesmos, porque senão as memórias vão ficando diluídas. Quantas pessoas do passado, aí em Recife, Pernambuco, aqui em Fortaleza, nós testemunhamos isso, no Ceará e no Brasil, ficaram no anonimato, esquecidos, e esse é o trabalho do historiador. A prova é tanta que nós já havíamos feito uma entrevista com o nosso querido amigo André Luiz Peixinho, desse prazer em conhecê-lo. E ele desencarnou recentemente, nós resolvemos reapresentar esse programa e já está com mais de quase 12 mil, mais de 11 mil visualizações. E ficou um registro, uma declaração de afeto dele à esposa, a Edinora, então foi algo assim memorável. Então, convidamos as pessoas a agradecer a oportunidade de nos dar, que nós possamos falar a respeito desse projeto. Prazer em conhecê-lo. Né? Sempre estamos trazendo aí alguns companheiros que já têm uma estrada percorrida no nosso movimento, com suas ações na divulgação e na vivência da mensagem do Consolador prometido. E eu tive a oportunidade de perceber, em sintonia com o teu canal, Luciano, dois grandes companheiros, né? Que é o Leonardo Marmo, lá de São João del Rei, e o querido Orson Peter Carrara. Os dois presentes no teu canal, assistindo Sandra, o César Reis, né? É uma maravilha mesmo. Luciano, aí não é prazer em conhecê-lo, né? Porque não cabe. Mas vai, entra no programa de todo jeito, né? Você pensa em entrevistar Raul e Divaldo? Também, também. O Divaldo eu tenho até feito já uma entrevista com ele, que nós guardamos com muito carinho, e talvez mais adiante, né, nós possamos divulgá-la, mas pretendemos fazer com o Raul, com o Divaldo, são pessoas muito caras ao nosso coração. Divaldo e Raul são dois pais pelo coração que eu tenho na presente jornada, grandes incentivadores da nossa caminhada. Ok. Luciano, eu acho que eu fiz, né, essa abordagem preliminar, né? Só não perguntei, nem vou perguntar como vai o tubarão dos verdes mares aí. Não vou perguntar, eu vou pular essa, viu, Luciano? É bom que não vai entender. O tubarão dos verdes mares é o querido ferroviário aí do Ceará, né? Luciano, mas vamos lá. A tua pesquisa, a obra maravilhosa, né? Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Luciano, eu me defrontei, foi uma parte extensa da tua pesquisa, né? Sobre o LAU, ah, o Liceu de Artes e Ofícios. O Bezerra de Menezes foi um dos maiores e efetivos colaboradores do LAU. O Bezerra na indústria, no comércio, na educação, e não é surpresa, né? Mas ele foi um dos mais efetivos e maiores colaboradores do LAU, muito vinculado a vida toda, né? Eu queria que você falasse isso, né? Esse vínculo do Bezerra com o Liceu de Artes e Ofícios. No nosso trabalho, nós fizemos um apanhado de todas as instituições científicas, culturais,
por onde o doutor Bezerra de Menezes morejou, participou, inclusive conseguimos vários diplomas dele, diplomas originais, conseguimos restaurar algumas preciosidades. E entre todas essas agremiações, inclusive também na área, obviamente, da educação, nenhuma delas, eu diria até mais do que a Academia Imperial de Medicina, e ele, com muito sacrifício, a partir de 1857, passou a ter assento, não era para qualquer um. A Academia Imperial de Medicina ainda hoje existe com o nome de Academia Nacional de Medicina. E eu diria para você com toda certeza que se existe uma instituição, além da Federação Espírita Brasileira, que o Dr. Bezerra de Menezes muito amou e pela qual morejou, trabalhou e se dedicou de corpo e alma à sua manutenção, à sua sustentação, à sua divulgação, foi, como você chama, abreviando aí pela sigla LAU, o Liceu de Artes e Ofícios, uma instituição idealizada por um grande amigo de Bezerra de Menezes, Joaquim Bittencourt, era nem Bittencourt, era Bittencourt da Silva, um grande arquiteto, inclusive mais tarde trabalharia com o Dr. Bezerra de Menezes naquele projeto nos anos 1870 de urbanização do Rio de Janeiro, notadamente na companhia arquitetônica da qual o Dr. Bezerra de Menezes fez parte como diretor. E o Bittencourt Sampaio, que era um homem de visão futurista em relação à educação, tinha, inclusive, a mesma idade do Dr. Bezerra. Os dois nasceram em 1831. Eu diria até que eram, certamente, espíritos que se conheciam de outras jornadas, porque essa amizade vai ser alimentada até o término da jornada de Bezerra de Menezes na Terra. Depois, os dois certamente vão se reencontrar no mundo espiritual, embora o Dr. Bittencourt tenha desencarnado praticamente 10 anos depois do Dr. Bezerra de Menezes. Então, realmente, a partir de 1859, o Liceu ele é idealizado já ainda na década de 1850, o Dr. Bezerra de Menezes vai ser convidado, o Bittencourt da Silva, a conhecer essa instituição, participar e vai se tornar sócio da mesma. E sendo assim, como nós já conversamos em outras oportunidades, o Dr. Bezerra de Menezes, e para quem gosta de trabalhar a educação no 800, ou seja, no século XIX, vai perceber a importância do nome Bezerra de Menezes. Hoje ainda, Bezerra não é muito trabalhado pelos que estão na academia, voltados à questão da educação, se trabalha muito a figura notável de Eurípides Bazanufo, no Colégio Allan Kardec, mas mesmo Eurípides Bazanufo foi algo muito focal ali, em Sacramento, do colégio, importantíssimo, claro, mas em termos de benefícios à educação, até por conta do seu exercício político na vereança, na Câmara dos Vereadores, ou na deputação geral, como deputado geral, que seria hoje o correspondente a deputado federal, ninguém fez tanto quanto o Dr. Bezerra de Menezes pela educação. O LAU, o Centro de Artes e Ofícios, né, teve um pioneirismo no Brasil no ensino comercial profissionalizante, né? Luciano, eu queria que você falasse desse pioneirismo do LAU ao ministrar um curso comercial gratuito. Isso é impressionante. Eu acho que você, meu querido, e eu, que estudamos na década de 1970, fizemos mais ou menos naquele mesmo período, né, o ensino, antigamente do primeiro grau, antes era até o ginasial, mas eu sou da fase do primeiro grau e do segundo grau. Hoje ensino Também. fundamental e médio. E naquela época do primeiro grau, segundo grau, normalmente era dado, sobretudo nos anos 70, início dos 80, do século passado, a oportunidade de nós, alunos, optarmos por fazer um curso técnico. Alguns iam para a área contábil, eu fui muito para a área científica, até tenho meu diploma de análises clínicas, né? Na época eu fui mais para a área da saúde, mas tinha um curso de contabilidade e em outras áreas, na parte também ligada à engenharia, de topografia. Então, você saía já com essa possibilidade, caso não se enveredasse pelo caminho
da universidade, um curso superior, você já saía com uma garantia de ter um curso técnico. Então, o Liceu de Artes e Ofícios, bem comparando, não diria nem mal comparando, claro, com outra finalidade, em outro contexto, porque tinha a ideia das artes, de uma forma geral, e se trabalhava a arte também, realmente, mas ele foi um precursor dessas ideias, vanguardista nesse mistério, que antecipou muito o que mais tarde nós vamos chamar de escolas técnicas, cujo objetivo era exatamente preparar jovens, aparelhar esses jovens que estudavam nessa instituição, para que os mesmos pudessem ter, após a conclusão do curso, uma possibilidade de trabalho, um ofício, liceu de artes e ofícios, né? Quando dessa instituição saísse. E um estudo que era oferecido gratuitamente. Lembrando que o Brasil vinha, evidentemente, de toda uma trajetória econômica agrária, se valorizava muito, sobretudo no século XIX, a questão da agricultura, tanto que o café, por conta do grande ciclo do café, foi o que alavancou o processo desenvolvimentista do Brasil. O Brasil se tornou por conta do café, como antes havia sido da cana-de-açúcar, aí no seu Pernambuco, em grande parte, responsável por isso. E nós vamos ter, portanto, essa possibilidade que o Liceu de Artes e Ofícios, o LAU, como o doutor Bezerra e outros o chamavam, de forma abreviada, a possibilidade de se dar aos jovens que tinham oportunidade, principalmente as classes menos favorecidas, os que não tinham condições de estudar em boas escolas, porque eram ofertados cursos gratuitamente. E eu fico pensando na gratidão desses espíritos depois de passarem por essa instituição, tanto a Bittencourt como a doutor Bezerra e a outros que apoiavam. Não era só o doutor Bezerra, evidentemente, mas havia outros tantos que apoiavam o Lau nesse seu projeto. Então, querida, era uma ideia de se valorizar e de se estabelecer também como uma alternativa de trabalho essa possibilidade de melhor aparelhar para o comércio, visando também o futuro do Brasil na área comercial, jovens que viessem se matricular na instituição com esse escopo, com esse objetivo. Luciano Clay, meu querido pesquisador, você toca numas teclas da minha alma, Luciano, que eu não me lembrava, estava guardado na poeira do tempo. Eu fiz análises contábeis, né? A parte profissionalizante que eu escolhi no segundo grau, que a gente fazia. Eu não me lembrava mais disso, Luciano, né? Procure o seu diploma, deve estar por aí guardado. Eu guardo o meu até hoje, análises clínicas. Clínicas, eu contábeis e você depois foi fazer história e geografia. Mas a gente já estava ali garantido, né? Rapaz, impressionante. Agora, vejam lá, já com pioneirismo, né? Um século antes. Né? Impressionante. Mas, Luciano, vamos lá. Então, a direção do Liceu de Artes e Ofícios, do LAU, vai promover um sarau artístico-literário em homenagem a um de seus conselheiros, né? Luciano, essa parte da tua pesquisa é uma pena quem não tem a tua obra, né? Porque esses discursos de Bezerra são impressionantes. Só que esse é destacado como um memorável discurso de Bezerra de Menezes sobre a problemática da educação. Bezerra, bastante inspirado, vai fazer esse discurso e eu queria, Luciano, que você, né, tirasse a essência aqui para a gente, né, falasse que memorável discurso foi esse sobre a educação do querido doutor Bezerra. Eu vou até, Bruno, com a sua permissão, aqui pegar o livro, para depois, para você ter uma ideia dessa preciosidade documental, aquilo que falamos para as pessoas conhecerem um pouco mais do que representou o Bezerra de Menezes na área da educação. Nós estamos falando já há alguns programas a respeito dessa faceta do Dr. Bezerra de Menezes como homem voltado à educação. E agora, em relação especificamente à instituição que é precursora das escolas técnicas no Brasil. E aqui nós temos esse discurso, fez parte de uma solenidade, inclusive é um documento raríssimo,
porque visava homenagear o conselheiro senador Dantas, que era abolicionista, amigo do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive vai ser o nome dado à rua onde vai se situar o Liceu de Artes e Ofícios, porque, embora no livro nós tenhamos levantado algumas hipóteses, eu acho que comentamos isso em muitas nossas lives antigas, a respeito do local onde o Dr. Bezerra de Menezes, no dia 16 de agosto de 1886, fez seu célebre discurso de adesão pública ao Espiritismo, você se lembra, que conseguiu aglutinar um público de, segundo os jornais da época, 2.000 pessoas, 1.500 a 2.000 pessoas. Veja só, para a época, é público, pelo menos aqui em Fortaleza, para Edivaldo Franco. Naquela época, sem microfones, o doutor Bezerra faz aquele discurso. E durante muito tempo, nós tentamos descobrir qual era o local. Embora haja uma ou outra hipótese, mas ainda conseguimos, até no livro, colocamos uma fotografia do Liceu de Artes e Ofícios, que estava jungido ali, fazia parte, os dois, da Sociedade Propagadora das Belas Artes. Eram dois prédios contíguos, era uma instituição que dependia da outra, todas conduzidas pelo referido Bittencourt da Silva. E nós somos da tese, pela descrição, porque o reformador apenas dizia, e outros documentos que nós pegamos, que o prédio ficava na Rua Senador Dantas, que é exatamente o homenageado, aí citado por você, esse senador Dantas, que se chamava, era um conselheiro, Rodolfo Epifânio Dantas, o senador Dantas. Então, o Liceu de Artes e Ofícios, com a Sociedade Propagadora de Belas Artes, fez uma homenagem a ele. O que nós queremos dizer é que aventamos a hipótese, temos praticamente quase que certeza de que o prédio que conseguia contemplar esse número de pessoas para o discurso da adesão do Dr. Bezerra de Menezes foi exatamente o prédio do Liceu de Artes e Ofícios, onde, inclusive, aconteceram várias conferências espíritas a partir dos anos 1880, num trabalho em parceria com a FEB, e aí já suspeitamos que isso se deveu à interferência do Dr. Bezerra de Menezes, que era sócio efetivo do Liceu de Artes e Ofícios. Então, pela amizade com o Bittencourt, os salões eram franqueados para que as palestras espíritas ali acontecessem. É outro detalhe que estou comentando aqui com você, e cremos que essa palestra do Dr. Bezerra de Menezes se deveu exatamente a essa amizade com o Bittencourt da Silva, no prédio do Liceu de Artes e Ofícios. E aqui, nesse caso, em relação a esse discurso memorável, você até me permita aqui me alongar um pouquinho, porque eu vou destacar para você aqui, o discurso é longo, óbvio que nós não vamos comentar para não se tornar fastidioso, cansativo, mas esse trabalho todo, ele contou com o discurso de várias pessoas que participaram, inclusive de Rui Barbosa, que estava lá. O próprio imperador Pedro II esteve presente nessa solenidade, nessa homenagem, e quem discursou foi ninguém menos do que o Dr. Bezerra de Menezes, um dos que tiveram a oportunidade de falar. E o discurso dele é um primor, e foi depois lançado em 23 de novembro de 1882, em opúsculo, na época, fez que se encontrava publicado. Nós encontramos esse documento e transcrevemos integralmente o discurso do Dr. Bezerra de Menezes para esse trabalho, para essa pesquisa que fizemos, que culminou aqui no livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Mas só para você ter uma ideia, quem nos ouve também, da percepção do Dr. Bezerra de Menezes em relação à educação oitocentista do Brasil do século XIX, voltamos a ressaltar, vinculado ao Liceu de Artes e Ofícios e à Sociedade Propagadora das Belas Artes. Olha só o que é que ele vai dizer, alguns trechos aqui, rapidinhos, do discurso memorável dele. Falando diante de Rui Barbosa, considerado um orador excepcional, Dom Pedro II, entre outras autoridades. A educação aplica-se especialmente às faculdades afetivas. Olha aí o homem do afeto, como sempre, né, Bruno? Não podia ser diferente. E prepara o homem moral. Lembremos que em 1882, embora a declaração pública dele de adesão espírita seja de 1886, o Dr. Bezerra já era espírita. Desde 1875, aliás, ano que vem, estaremos comemorando o Sesc Centenário, os 150 anos desse fato, publicação do Livro dos Espíritos, e já lhe antecipo aqui, querido, nós estamos planejando lançar um livro sobre o Dr. Bezerra de Menezes, evidentemente que mais curto, e que tem por título, já um título definido, estou dizendo pela primeira vez, Bezerra de Menezes, o cientista da alma.
E em homenagem a esses 150 anos daquele momento tão singular da sua vida, que ele teve desejo de receber o livro que vai mudar o seu rumo existencial. Então, em 1882, ele já era espírita, em 83, ele já escreve para o Reformador. Então, veja aqui a percepção que ele tem. O homem moral. A instrução, aí já faz uma distinção que poucos fazem entre instrução e educação. A instrução aplica-se às faculdades intelectuais e prepara o homem esclarecido. A educação e a instrução são duas colunas em que se assenta o edifício da perfeição humana, de onde podemos devassar os vastos e infinitos horizontes, cerrados com 7 selos, aos que deixam ficar inerentes em estéreo germe as potências de sua alma. Olha a percepção aí também do espírita. Lembremos que mais tarde, em relação ao que nos diz o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos, o doutor Bezerra vai usar como expressão recorrente, até para justificar também aquelas querelas que vão acontecer no meio espírita a partir dos anos 1890, notadamente a partir da sua segunda gestão, de 1895, a partir de 3 de agosto de 1895, quando ele vai mostrar a necessidade do equilíbrio da instrução, e aí já vai usar a expressão do afeto, do conhecimento e do amor, como duas asas. Essa figura emblemática das asas, que em equilíbrio levam o pássaro humano ao rumo de horizontes mais promissores. Imagem esta que mais tarde Emmanuel, pela via mediúnica de Chico Xavier, também vai usar. Interessante isso. Só um pouquinho mais, se você me permite, falando aqui da escola. A escola só por si, entretanto, como a entende o século, só nos dá o homem intelectual. E nós já vimos que isso é apenas metade do seu destino. E a metade menos valiosa, porque ninguém a sustentará. Que mais vale o sábio sem moralidade do que o ignorante adornado de virtudes. Há, pois, indeclinável necessidade de alterar os fundamentos da escola atual, lembrando, século XIX, de alargar-se a base, de modo que compreenda o desenvolvimento simultâneo das forças afetivas da criança. Aqui, mais uma vez, a percepção que ele sempre teve, veja, inclusive, com o seu projeto de educação das crianças escravas, para que as mesmas pudessem, assim que lograssem alcançar a liberdade, terem a oportunidade de serem dignamente acolhidas pela sociedade, que infelizmente, não por causa dele, mas pelo que acontece pós-abolição oficial, em 13 de maio de 1688, após a libertação da escravidão. Então, nós vamos ver o doutor Bezerra preocupado também com a infância, com a criança. E essa questão da moral, que ele sempre vai ressaltar a importância da família. Isso vai ser também tecla recorrente que ele vai bater na necessidade do afeto, da extensão dessa educação, que começa em casa, pelo exemplo dos pais, né? Como dizia Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor forma de se educar, é a única. É a única. E nós, pais, sabemos disso. E que é também algo que o Espiritismo bate, porque o Espiritismo foi na Terra instrumentalizado, obsequiado a nós, através da ação de um dos maiores educadores de seu tempo, na minha opinião, o célebre professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, que nós conhecemos como Allan Kardec, discípulo de ninguém menos que Jean-Henri Pestalozzi, que dizia, olha a consonância aqui, Pestalozzi, Kardec e Bezerra, que o amor é o eterno fundamento da educação. Veja a lógica aqui. E só para fechar, falando do Liceu, que é o móvel aqui da nossa reflexão de hoje, o Liceu de Artes e Ofícios, o discurso é longo, viu? Depois que puder, se não pelo livro, tentar encontrar esse documento, que vale a pena. O Liceu de Artes e Ofícios, digo sem suspeição, realiza nobremente o preclaro tipo da verdadeira escola, daquela que ensina moralizando e moraliza ensinando. Discurso
Aí o menino aprende a ser homem segundo a lei do Criador e a ser cidadão segundo a lei humana. Dali sai ele instruído pelo estudo e moralizado pelo trabalho. Só isso aqui eu acho que o discurso é longo, mas alguns poucos trechos para você perceber a visão de Bezerra de Menezes no tocante a esse projeto do LAU, Liceu de Artes e Ofícios, e a educação no Brasil no 800, do século retrasado, do século XIX. Luciano me lembrou também Allan Kardec, não é? A educação intelectual forma o homem inteligente, a educação moral o homem de bem. Não é? Aí Parece... foi. Luciano Clay, me diga uma coisa, a gente está em junho de 2024, não é? Bezerra de Menezes, o cientista da alma, deve sair lá para quando? A nossa ideia, Bruno, é já no começo do próximo ano, porque, como disse, nós vamos celebrar, ninguém está lembrando disso, o Sesc Centenário, os 150 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, por primeira vez, um livro editado em 1875 na língua portuguesa. Trabalho do médico Joaquim Carlos Travassos, amigo do Dr. Bezerra de Menezes, aquele que assinou a primeira versão editada em livro de O Livro dos Espíritos em português, com o pseudônimo de Fortúnio, e que presenteou o Dr. Bezerra de Menezes, um caso que não há a menor sombra de dúvida que foi real, porque foi narrado pelo próprio Bezerra de Menezes, numa entrevista dada ao Reformador de outubro de 1893, em que o Dr. Bezerra de Menezes descreve que recebe o Livro dos Espíritos, num episódio bastante conhecido, até já transformado no filme Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, que passou em 2008, numa das cenas mais emocionantes, interpretada pelo Carlos Vereza, em que ele recebe o Livro dos Espíritos, vai folheando no bonde, transporte da época, e ali ele se convence da grandeza daquela obra, que ele lê integralmente, como dirá na entrevista, assim que chega em casa, certamente vai da madrugada. Então, aproveitando que esse livro ele foi lançado no começo do ano de 1875, conforme pesquisas que nós fizemos, como trabalho do Grupo Confúcio, fundado em 1873, aquele grupo pioneiro, o segundo grupo espírita do Brasil, depois do grupo familiar do Espiritismo, de Luiz Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, fundado quase 10 anos antes, o grupo familiar de 1865, 10 anos antes do grupo Confúcio, que é de 1873, e aí nós vamos ter, portanto, a possibilidade de lançar esse livro no começo do ano. Estamos vendo aí algumas editoras e tudo, mas o livro já está em processo aí de feitura, para mostrar um pouco, uma vez mais, a importância desse livro na vida do Dr. Bezerra de Menezes e do que ele se transformou. Um grande cientista da alma, um grande cientista do afeto, que é o que nós podemos, inclusive, aprender de uma leitura de um texto como esse. Luciano, por favor, reserve o meu, viu? Eu vou E comprá-lo. você é o primeiro que está sabendo disso, viu? Não devia nem ter divulgado ainda, mas a paixão pelo Dr. Bezerra de Menezes, e agora que eu estou aposentado, né? Me aposentei há pouco dia, me aposentei um dia depois da desencarnação do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra desencarnou dia 11, eu me aposentei dia 12, dia da desencarnação de Leão Denis, 12 de abril. Bendita aposentadoria, já está produzindo os frutos aí. Até quando Luciano, eu permiti. mas eu reserve agora, eu quero ser autógrafo também, viu? Agora quero comprar o livro. Eu digo aos meus amigos, como os livros de Carlos Sete, de Adair, comprei tudo. Eu quero comprar porque para colaborar na tiragem, porque é tão pouca gente que ainda se interessa por pesquisa, né, Luciano? No Brasil, Infelizmente, meu filho, infelizmente. Os infelizmente. livros aí do Adair, do Carlos Sete, eu recebi do Carlos Sete há poucos dias, né? Fantástico. Uma pesquisa sobre Kardec, quem não comprou, compra, porque vale a pena, vale a pena. Luciano, vamos lá, pergunta derradeira, né? O Bezerra vai ser um defensor perpétuo do LAU, Liceu de Artes e Ofícios, né? Perpétuo até o fim da vida, né?
Mas, da mesma forma que houve o memorável discurso, o Bezerra vai escrever um memorável artigo que vai sair no Gazeta de Notícias ao Barão de Loreto, não é? Luciano, que artigo foi esse já num órgão noticioso? Aí já um pouquinho mais à frente no tempo, aí ele já é efetivamente espírita, em 1889, ele vai fazer uma saudação ao Barão de Loreto, uma figura importante no projeto, inclusive, do próprio Liceu de Artes e Ofícios, e vai também, o tempo não nos permite, mas está no livro, quase do mesmo tamanho do outro discurso que ele fez, impresso, falar de forma análoga ao que mencionamos, com outras nuances, a respeito da importância da educação e a respeito desse projeto Liceu de Artes e Ofícios. Então, eu disse no início e repito no final, já que você aí nos indaga a respeito desse título que lhe foi dado, como defensor perpétuo para sempre do Liceu de Artes e Ofícios, e acreditamos que até do mundo espiritual, pelo amor que ele tinha a essa instituição, de seu grande amigo, Joaquim Bittencourt da Silva. Uma figura realmente ímpar nesse projeto. E aí a gente para perguntar, é lembrado hoje pelo pessoal, com todo respeito, que estuda educação no Brasil? Eu não escuto, não conheço. Claro que aqui e acolá se fala do Liceu de Artes e Ofícios, e inspirou, inclusive, o surgimento de outras agremiações congêneres, com características semelhantes, em outras províncias ou outros estados. Inclusive, há um fato curioso, se você me permite, finalizando, além desse discurso, nós descobrimos e resgatamos o doutor Bezerra de Menezes, que tinha até um certo grau de parentesco, não direto, com Cícero Romão Batista. O nosso padre Cícero, para quem é nordestino, conhece muito bem, uma figura um tanto controvertida, alguns fatos polêmicos da sua trajetória, mas, independente de qualquer coisa, é um homem carismático, alguém que foi grandemente importante no projeto, inclusive da fundação daquela que hoje é uma das maiores cidades do Ceará, um dos grandes centros religiosos do Brasil, que é Juazeiro do Norte, a região do Cariri, no sul do estado, aí fronteira com Pernambuco. E o doutor Bezerra de Menezes, nós descobrimos já nos anos 1870, no final, início dos anos 80, ele fez uma carta ao padre Cícero, eles tinham um certo relacionamento, isso foi uma novidade que nós colocamos também no livro, e através dessa epístola, dessa correspondência, ele dava, naquele projeto inaugural do padre Cícero, de organização ali, como político também que foi, da cidade que no futuro será Juazeiro do Norte, ele fazia todo um projeto já incentivando o padre Cícero a criar, no sul do Ceará, na região de Juazeiro do Norte, essas escolas técnicas, ou seja, esses liceus de artes e ofícios. O padre Cícero, a princípio, talvez por outras preocupações decorrentes daquela fase inicial da sua vida, de princípio não deu a necessária atenção, talvez porque tínhamos outras prioridades, mas a partir dos anos 1930, portanto, 30 e poucos anos depois do desenlace do nosso doutor Bezerra de Menezes, é que ele vai ainda, pouco tempo antes de desencarnar, ele desencarna em 1934, Padre Cícero, vai se preocupar um pouquinho em levar adiante esse projeto, que hoje existe pelo Brasil afora, né, em várias escolas técnicas, hoje chamadas institutos federais, outras instituições congêneres, ainda existem liceus de artes e ofícios, enfim, essas instituições que têm essa preocupação principal, antecipada, de dar condições à nossa juventude de ter um emprego digno. Luciano, eu falei a pergunta derradeira da tua pesquisa, né? Mas agora vem a pergunta derradeira de verdade do programa, né? Da noite de hoje. Luciano, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. A dona Heloísa revelou até que eu acho isso de importância, que tem muita gente herculanista que troncha o nariz quando fala sobre o doutor Bezerra de Menezes, você sabe disso, né? Dona Heloísa disse que o doutor Bezerra de Menezes foi quem orientou o espírito do doutor Bezerra, Herculano,
em determinada fase da vida, sair do interior e ir para São Paulo com a família, né? Então, veja lá. Luciano Klein, a minha pergunta para você. É uma obra-prima, a biografia de Herculano Pires, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, do Jorge Risini. Eu acho uma das maiores biografias, tanto quanto a tua de Bezerra. O Risini afirma, né, que o Herculano era detentor de uma inteligência onímoda, onímoda que aprendia várias áreas do conhecimento, né? Luciano Klein, a minha pergunta para você. Hoje, como educador, a gente viu aqui alguns programas, a gente vem falando sobre isso. O Bezerra foi industrial, comerciante, educador, cientista. A gente pode afirmar da mesma forma que Herculano era um espírito também com inteligência assim, onímoda. Sem a menor sombra de dúvidas, querido. São figuras que vêm com a missão adrede preparada. Primeiramente, nas áreas que abraçaram, o professor Herculano Pires, na área da educação, do conhecimento eclético que ele tinha, de várias áreas do conhecimento e dos saberes humanos, à semelhança do Dr. Bezerra de Menezes, no século precedente ao dele. Então, Bezerra era uma alma, como Herculano Pires, multifacetada, desses largos conhecimentos. Ou seja, embora ele tivesse uma formação específica na área médica, como nós já vimos também aqui em vários programas, a mesma coisa acontece com Herculano. Herculano não era historiador, mas quem, como eu, é historiador, aprecia os textos históricos, antropológicos, na abordagem que faz acerca do próprio espiritismo, do professor Herculano Pires. O doutor Bezerra de Menezes, portanto, era um homem que saía especificamente daquele caminho da área médica, da ciência médica, para outros ramos do conhecimento humano. Então, ele transitava em várias áreas, na filosofia também, como vimos na educação, de uma forma mais geral, que não só da área médica, na área da engenharia, na área especificamente também da historiografia, porque eu considero o Bezerra de Menezes como historiógrafo, não por formação, mas nós até pretendemos, sabe, Bruno, são projetos. Se Deus permitir, escrever um livro, A História do Brasil e o historiador Bezerra de Menezes. Já estamos fazendo isso, juntar vários trechos de vários livros que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu, ou artigos que ele publicou, biografia sobre o vulto do Império, em que ele traz ali um largo conhecimento da história do Brasil de seu tempo. Então, estou pensando em juntar todo esse material, os parágrafos, cronologicamente, ele faz uma abordagem da história do Brasil desde os primórdios da civilização, desde a chegada dos portugueses no século XVI, ainda no século V, porque 1500 ainda é século V, mas o processo inicial da colonização no século XVI, que é a partir de 1501. Então, nós pretendemos fazer isso. A mesma coisa o professor Herculano. Se você fizer aí um fatiamento dos livros do professor Herculano, dá para você fazer, derivar para outros tantos livros, né? Então, são figuras que realmente têm esse conhecimento multifacetado e que, graças a Deus, né, vieram com essa missão, conhecimentos esses que até hoje nos embevecem, né? Para nós que gostamos de uma boa leitura, de grandes conhecimentos, de grandes homens, de excepcionais pesquisadores como ambos. Bom, Luciano Klein, hoje é domingo, véspera de São João, 23 de junho. Tá? Luciano, no último programa eu disse que a gente faria esse programa, não é, em pleno São João, e você disse que vinha a caráter, né? Mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Luciano, isso é história. Esse programa vai ficar aqui indelevelmente gravado, né? Que camisa bonitinha é essa, Fernandinho? Ô, Luciano Klein, diga aí pro pessoal quem lhe deu de presente essa camisa tão bonita. A sua também é linda, chefe. Tem a propaganda antiga, né, do Fernando? Rapaz, você é fofoqueiro, viu? Um bom fofoqueiro. Né? Eu conversava com o Bruno aqui dos bastidores, só justificando, como nós fizemos aniversário em fevereiro, isso aqui foi um presente de um pai do coração, que é o nosso querido Raul Teixeira. Né? O Raul sempre
carinhoso conosco, desde a década de 1980, desde 1989. Ele não se esquece do nosso aniversário, nem eu me esqueço do dele, né? Que é 7 de outubro. Então, o Raul sempre é muito carinhoso e gentilmente nos deu, quando esteve conosco agora recentemente, em fevereiro, essa camisa como um mimo, né? Presente de aniversário. Às vezes dá vontade de guardar, nem usar, né? Só ter presente. Pessoal, como eu digo brincando, que as fofocas espirituais de Humberto de Campos, isso aqui foi uma fofoca espiritual, Você não deixa escapar nada, viu? porque traz um fato entre dois espíritos nobres, né? Luciano não podia deixar de falar, né? Essa camisa bonita presenteada Não, pelo João, eu vim grande, com ela por conta do período. pelo grande José Raul Teixeira, a quem eu mando um abraço, um beijo. Pessoal, Sempre assiste ao programa. o Raul Teixeira assiste o programa, né? E Eu outro mando dia eu para fiquei ele. emocionado, porque ele citou meu nome para Luciano, né? Eu digo, eita, Raul. Luciano, querido, tu faz a prece em pleno São João. Com alegria, né? Lembrando o precursor de Jesus, São João, o Batista. Amigo Jesus, nesse clima de festividade, de celebração da vida, da genuína alegria cristã, como pensava o inovidável Leopoldo Machado no seu projeto de união do movimento espírita com a Caravana da Fraternidade, nós queremos te agradecer pela oportunidade desse reencontro fraterno, quando, na companhia do meu amado irmão, Bruno Tavares, pudemos relembrar um pouco acerca da luta do nosso doutor Bezerra de Menezes em prol da educação de seu tempo, e que agora, de certa forma, se torna conhecida dos educadores, de todos nós, nos dias correntes. Permite, Senhor, que possamos encerrar a nossa reunião de hoje, envolvidos nessas ondas de afeto, de paz, de fraternidade, e que essas mesmas vibrações que aqui sentimos possam, nesse instante, serem transferidas aos lares dos irmãos e irmãs que assistem a essa nossa conversa fraterna, no horário que assistirem. Que seus lares possam ser invadidos pela terna presença de Jesus, por intermédio de Bezerra de Menezes, propiciando a cada um de nós as condições necessárias ao robustecimento da nossa fé, a fim de que possamos prosseguir, sem esmorecimentos, nessa nossa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual. Guarda-nos, Senhor, no teu regaço paternal, sê conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, para o mês de julho, estaremos aqui novamente com essas pérolas do Dr. Bezerra de Menezes. A minha mãe Eva, dedico a ela esse programa em plena véspera de São João, ela que adorava esses festejos de São João. Tá? Luciano Clay Filho, vou dançar uma quadrilha ali, viu? Anavantua, Narrier, bye bye, viu? Um abraço, Tchau, meu amigo. querido. Beijo na Beijo. alma. Beijo na alma. Na sua também.